Fala pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês? E aí? Quero aqui mandar um forte abraço a todos os meus amigos, aos inscritos do canal, aos nossos amigos ateus, agnósticos, livres pensadores e pessoas que já se libertaram dessa prisão mental chamada religião, ou outros que estão buscando formas para se libertar, né? Que estão saindo desse casulo religioso, te impedindo de voar para longe, ganhando a liberdade do pensamento. Galera, é o seguinte, hoje estou trazendo mais um vídeo e hoje praticamente vamos falar sobre o pecado, né? O pecado original, como é dito na Bíblia Sagrada, né? O pecado que se originou-se do começo da humanidade, que foi cometido por um casal de ser humano, né? Conhecido como, no início, como o primeiro homem chamado Adão e a segunda mulher chamada Eva. Mas parando um pouco aqui, antes de Eva, em outra história, né? Existia uma outra mulher chamada Lilith. E segundo ela não foi agradável para Adão, né? Ela não aceitava ser submissa de forma alguma. Tipo, vamos assim entender o jeito, né? Que é expressado. Ela não aceitava ser mandada. Então, o que que é? Ela não aceitava ordens. E Adão queria fazer isso para ela, né? Que ao decorrer da Bíblia mesmo, você vai começar a pegar pontos que a mulher é tratada que nem um objeto, que nem pior que um lixo na própria, né, escritura. Uma hora eu vou vir aqui trazer um vídeo especial sobre esses versículos, o jeito que a mulher é tratada. E a mulher ainda tem coragem de frequentar uma religião desse tipo, né, que desfavorecia ela totalmente, a tratando ela de forma não vista bem pela sociedade. Está escrito no seu livro, basta apenas você ler. Tá, mas deixa isso pra lá. Então eu tô pensando em trazer vários assuntos aqui, sabe? Bem complexos sobre a Bíblia também. Porque, galera, é o seguinte, as únicas pessoas que podem entrar debater contra esse sistema somos nós ateus. Por quê? Porque nós não acreditamos nisso, né? Nós chegamos a um propósito de ler totalmente esse livro, de ponta a ponta, e nós vemos lá que são histórias relatadas, né? São um acréscimo de livros proféticos, histórias, fora o Pentateuco, né? E foram acrescentados esses livros ao decorrer do tempo, né? Que ela foi sendo montada. Depois, em seguida, veio o Novo Testamento, que é mais a união, né? A junção de 4 livros que Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Que são os 4 malucos lá, que cada um tem uma versão deles, né? Cada um conta um jeito, cada um fala uma história, mas sempre as pessoas vão tentar argumentar dessa maneira, né? Eles estão falando, mas eles não falam na mesma época, é sempre a mesma o quê? A mesma ladainha para tentar deixar você mais preso nisso. Sendo que se eles estivessem presente mesmo em tudo o que tinha acontecido, se a versão de Mateus é uma coisa, a de Marcos seria a mesma coisa, a de Lucas era a mesma coisa e a de João era a mesma coisa. Não teria que diferenciar nada. É o que que é? Presentes na mesma época, entendeu? Na mesma época eles estavam vivendo isso. Então eles tinham como que escrever aquilo que eles viram. Mas você vê que ao lendo não se baseia nisso. E muitos sabem o que é realmente, né? Mas deixa pra lá também. Então, sobre o pecado. O pecado original que fala, né? Que veio tudo da criação, o primeiro homem que supostamente Deus criou, né? Do pó supôs-se sua narina, ele deu vida, chamado Adão. E Adão, sozinho, né? Mas antes disso, tem uma outra parte que ele já teria uma mulher, né? Isso daí foi tirado, né? Uma parte desse livro tem o apócrifo que fala de Lilith, certo? Que foi a primeira esposa de Adão. E depois, segundo, foi Eva. Mas vamos focar agora
no principal foco, né? Que é a história do tal chamado pecado, o pecado original. Criou-se Adão, né? Com o tempo, o passar dos tempos, Adão se sentia sozinho. Deus foi lá, viu, ficou com peninha dele, né? Acho que devia ter clamado para Deus: ô Deus, tá difícil aqui, né? Não tenho ninguém do meu lado, tinha uma parceira aí, mas ela não foi submissa a mim, eu sinto muito, e blá blá blá, blá blá blá, né? Então o que acontece? Já começa a palha, né? A mentira, né? A balela já começa desde aí. Ele foi e criou o homem, né? Do pó ele formou o homem lá. Não dizer que ele tinha uma forma lá, encheu de barro, de argila, fez-se a forma, uma coisa você pegar uma forma de um chocolate que você quer fazer o módulo, entendeu? O módulo dele, fazer uma forminha lá para fazer o formato daquele objeto para você comer a determinada, né, que saiu através do chocolate. A forminha formou sobre o modelo que você fez. Você acabou entendendo, né? Então ele fez uma forma lá, encheu lá e fez Adão. Só que depois na história de Eva é totalmente diferente. Adão tem que estar em sono profundo, né? Ele tipo tá dormindo para Deus poder tirar uma costela dele e através da costela dele ele fazer a Eva, ele criar a mulher, entendeu? Usando a costela do homem para dizer o quê? Que a mulher saiu do homem. E esse ponto você vai ver vários na Bíblia, do jeito que a mulher é tratada. Tratada feito um lixo, tratada feito um objeto, tratada feito um nada. Você vai ver isso dentro da sua escritura, dentro da sua Bíblia Sagrada. Vou trazer também aqui um vídeo completo falando como que a mulher é tratada e nós entrarmos numa explicação a respeito disso, que a mulher tem coragem de colocar uma Bíblia embaixo do braço e dizer glória a Deus, aleluia, amém, lá blá lá lá blá, né? Tudo bem. Então vai lá, ele foi e criou Eva, uma parceira para Adão. Vivendo os dois para lá e para cá, felizes, né? Vendo passarinho, né? Vendo leão, devia ter todos esses bichos lá no paraíso, né? No tal do Jardim do Éden. Tá. Aí o que acontece? Né? Acho que eles vão lá num jardim encantado, num pomar encantado, em que tem uma porrada de árvore lá, né? Que tinha fruto, tinha o caralho a quatro lá. Vocês podiam fazer tudo o que vocês quisessem, né? Comer disso, disso e daquilo. Mas justo uma árvore que estava aqui, essas aqui você não podia mexer. Né? Foi isso que ele deixou bem, o quê? Uma regra, né? Para aquele casal seguir. Não tocar naquela árvore. Que aquilo lá poderia ser o quê? A partir do momento que você tocasse naquela árvore, né, comesse daquele fruto, você teria o quê? A morte. É isso que ele fala. E lá se passou, né? Se passou. E aí existe dois tipos, né, de explicação, né? Sobre possivelmente duas teorias até que falam, né? Que uma era a Lilith, por ter ficado brava, por ela ter sido expulsa, né? Ela queria vingar Adão, ela se transformou na serpente e estava lá para tentar Eva, para ela pegar o frutinho lá e nhaque-nhaque, né? Beleza. E outra é o próprio Satanás, que tinha se transformado em serpente e estaria numa árvore vindo a tentar a mulher, né? Tá. Então, aqui vai a primeira pergunta, né? A primeira pergunta que uma vez até eu fiz para uma pessoa e praticamente não obtive resposta. Se era um lugar sagrado, conhecido como paraíso, né? Lá o que seja, lugar bonito, o Jardim do Éden, era um lugar até que tinha anjo já naquele lugar, né? Que fazia tipo assim, era guardião daquele local. Vamos ser assim um pouco mais racional, né? Se Deus já tinha um inimigo chamado Lúcifer, né? O Satanás, aí o bichinho vermelhinho de chifrinho, tudo isso que as pessoas veem em imagem, né? Quem estaria perto dele para poder desenhar que característica que era ele, a fisionomia de um demônio, né? Mas você vê ele como vermelho em vários lugares. Ele é o bichinho lá. Outros até preto, com asa negra, isso aqui. Porque já fala o quê? Se você
Já fala negro, escuridão, trevas, já vem o quê? Você já imagina que é negro, né? Preto, certo? E paz é branco. Você tá ligado? Associa isso daí? Então, beleza. O que que ele estava fazendo lá no Jardim do Éden? O que que Satanás estava fazendo no Jardim do Éden? É a primeira pergunta. Se era um lugar sagrado, era assim, guardeado por um anjo, que depois você vê isso lendo na Bíblia, que depois a árvore foi guardada lá, tem um anjo com uma espada flamejante lá, ficava dando volta na árvore, né? Isso aí fala que como eles têm mania de dizer, né? Que isso daí é alguma coisa referente, mas o que você vê lá não é alguma coisa referente, é o que está escrito lá, que tinha uma pessoa lá, um determinado anjo, e ele estava o quê? Guardiando aquela árvore, beleza? Tá, então o que que ele fazia lá? Como que Satanás, né? Como que ele entrou no determinado jardim do Éden se Deus era onisciente? E aí? Como que ele permitiu isso, né? Sabendo que ele era onisciente, ele poderia ter visto que Eva ia passar por tudo isso, né? Ele deixou eles se lascarem para tudo fazer sentido na história. Para o quê? Através disso, dela desrespeitar a lei dele, sabendo que ele poderia ter impedido isso já no começo, né? O que que ele fez? Ele pegou, se lasque. Através daí surge o pecado, que é o pecado original. Sendo um Deus, né? Que tem os três poderes. Ele é onisciente, né? Onipresente e onipotente. Não permitiu que não acontecesse isso. E o próprio inimigo dele, né, que ele criou para ele mesmo, o Lúcifer, né, o Satanás, o que muitos falam aí, o capetoide, né, o capiroto, o bichinho chifrudo, todas essas coisas aí, nesses nomes associados a ele estava nesse determinado lugar que era o quê? Sagrado, que só habitavam duas pessoas lá, né? Só a criação dele, só tinham eles dois lá. E ele não foi capaz de impedir isso daí. Permitindo que o próprio inimigo dele tivesse num lugar sagrado, né? E viesse enganar os próprios filhos que ele tinha criado. Então, deu para entender mais ou menos o que é essa história confusa aí? Tá, beleza. Aí foi lá, a serpente tentou Eva, né? E falar que você comesse do fruto, você não morreria, isso, aquilo, aquele blá, 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 blá. Foi lá que Eva acabou comendo, né? Do fruto, vindo a conhecer um ao outro, né? Reconhecendo principalmente a nudez. Entre Adão enxergou a nudez dela e Eva enxergou a nudez de Adão. Então os dois acabaram se conhecendo. Tá. Por causa disso, o que aconteceu? Deus ficou puto da vida, né? Ficou zangado. E falou que eles desrespeitaram, né? Uma lei, né? Uma regra que ele tinha deixado bem claro para eles não fazerem, e ela foi. E aí Eva leva a culpa por causa disso, né? Que foi ela que acabou pegando o fruto, e Adão, vamos dizer assim, foi por embalo e acabou provando do fruto que ela mesmo comera, né? Então, por causa disso daí, o que acontece? Eles recebem um castigo, não, e são expulsos do paraíso, né? Eles vão viver assim, tipo, carregado com esse pecado, né? Pecado, entre aspas, e vão viver isolado, né? Passa o tempo, que aí tem aqui, já trouxe um vídeo aqui falando que ela acabou, né, engravidando, e aí nem sabe lá como que eles poderiam conhecer o que era o sexo, né? Que é uma coisa absurda, que eles só falam lá que um acabou conhecendo o outro, que vieram a cobitar um com o outro, né? E tiveram 2 filhos aí que o pessoal já sabe. Só que é o seguinte, por causa desse pecado que esses dois tinham carregado no início de tudo, tinham cometido, as pessoas estavam o quê? Praticamente, né, impuras, condenadas por esse pecado. Só que ao decorrer da história, né, em vez de Deus ter feito alguma coisa lá no começo, então deixa quieto, né, isso, aquilo, via, perdoava, sei lá o que ele poderia fazer,
Pessoal, se fosse real a história, entendeu? Real, mas apenas é uma historinha que se encontra no livro. Aí você vê que nem isso ele pôde fazer, né? Duas pessoas já no paraíso, no lugar lá, sei lá, o jardim celestial que se fala, né? Que encontrava tudo de lindo, até que já encontrei testemunho de Jeová e falou para mim, começou a vir falar dessa balela e desse jardim do Éden, né? Que tinha maravilha. Em primeiro lugar, será que ele estava lá para saber isso? É só uma escrita, né? É uma escrita que muitos acabam acreditando. E aí eles foram carregados com isso, né? Por causa desse pecado, a humanidade inteira acabou o quê? Carregando esse acontecido, né? Por causa desse acontecido, acabou carregando esse pecado em todos nós. Todos nós fomos o quê? Pecadores. Beleza, até tudo aí, quem nascia já nascia pecador, né? A pessoa já nasceu num lugar lá, né? Em Judá, uma outra coisa. Vamos assim. Então o que acontece? Todo mundo era pecador. Até que, né? O próprio Deus resolve pesquisar aí, né? Sei lá, que ele pesquisou lá, sei, usou que aplicativo lá, localizou uma mulher chamada Maria, né? Que era virgem, né? E vivia com um homem chamado José. Muitos falam que ela era casada com ele, né? Que tem apócrifo que fala que ela não era, né? Que ela foi violentada, e tem a escritura fala que ela vivia com José, só que ela vivia com José, só que ela era virgem ainda. Então foi lá Deus com aquele poder, né? Tomado pelo Espírito Santo, que acabou, sei lá, possuindo ela numa forma tão estranha e esquisita aí, que é o espírito pombo, como falam, né? Que o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. Já viram isso daí em fitinha, né? Pulseirinha, um mastro, né? Um cetro que o pessoal do divino carrega, o Espírito Santo é simbolizado numa pomba. Aí Deus, por esse intermédio milagroso aí, né? Por esse ato celestial aí, que pode chamar essa porra aí, ela acabou engravidando. Aí tem um porém também, né? Ele, por ser Deus, ele acaba quebrando um dos 10 mandamentos que ele mesmo cria depois, né? Que ele engravida praticamente, uma mulher recebe um filho, que ela já tem o quê? Ela tem um compromisso na vida. Ela já tem um homem, um parceiro, entendeu? E isso lá desce o anjo lá e explica para José toda aquela história. E aí, através desse, né, contato celestial aí, nasce-se, né, Jesus, que em outras línguas o pessoal sabe que é Jesus, né, Yoshua, por aí vai. Então tá. Aí o que acontece? Vamos ver se agora entende, né, pessoal? Quando eu estava na igreja, o que acontece? Você tinha o seu foco, o seu cabresto só para um lado. É isso que eles querem fazer. Você pensava, nossa, então ele mandou seu filho para salvar a humanidade, isso e aquilo. Aí você fala que é por isso que tem aquele jeito que as pessoas sempre falam, né? Que ele morreu por você, por causa disso. Aí ele gera um filho, né? Manda esse cordeiro que eles falam para tirar o pecado do mundo. Então Jesus, a partir do momento que ele faz isso, que ele envia seu filho para a terra, né, para revogar as leis, como falam lá no livro lá, né, ele acaba o quê? Vindo como um sacrifício. Ele vem como um sacrifício para o quê? Para tirar o pecado das pessoas. Então, se ele vem em forma de cordeiro, como um sacrifício, como eles faziam muito sacrifício a Deus naquelas épocas, né? Que não só um Deus, como os deuses, vindo de todas as histórias antigas, eram sacrifícios que eles mesmos faziam e ofereciam a Deus. Então ele ofereceu o cordeiro, entendeu? Aquele derramamento de sangue na cruz é para a purificação dos pecados, a redemissão dos pecados. Ele precisou pegar o filho dele, né? Mandar o filho dele para a terra, para se lascar lá, tipo na história, para sofrer tudo aquilo que ele sofreu, né? Aquela tortura na cruz, diante do público, tudo aquilo lá para ficar uma imagem dizendo, ó, ele veio para te salvar, entendeu? E aquilo você acaba levando com você.
que você era um pecador, só que você pergunta, maior pecador de quê? Eu nasci carregado de pecado, então eu vim o quê? Já sujo, vim assim impuro já pro mundo. Eu só tô nascendo, já vim dessa forma. Isso aí quem tem a mania de falar são os espíritas, né? Que você já vem com isso, isso é uma forma de você pagar alguma coisa e aquela balela também, aquela mentirada que sempre eles estão tentando te enganar. Beleza. Aí ele foi lá, fez todo esse trabalho, pegou uma virgem lá, engravidou, ela gerou um filho, esse filho veio, se lascou também, morreu para salvar a humanidade, né? Ele veio para redimissão dos pecados, quer dizer que você não teria mais pecado nenhum, você não era mais pecador. E o engraçado é que a gente vê, né, nós vemos assim, que as igrejas falam do pecado, que você é um pecador, né, você é isso, aquilo, mas se ele veio para redimissão dos pecados, ele morreu para cancelar ou aniquilar aquilo, acabar aquilo que tinha acontecido lá no começo de Adão e Eva, bem lá no princípio de tudo, e depois ele veio para abolir isso daí, por que você continua sendo um pecador? Por que as pessoas falam que você carrega o pecado, isso e aquilo, né? Continua insistindo nessa baboseira, nessa palhaçada aí, sendo que se ele mandou, né, o filho para se lascar na terra, para salvar toda a humanidade por causa disso mesmo, por que continuamos sendo pecadores, né? Como eles falam. Até eu já ouvi falar. Agora mesmo, infelizmente, né? Com a pandemia do vírus aí, eu vi pessoas falando que isso daí é por causa de pecadores. Aí, poxa, meu, a história já mostrou lá que ele veio, entendeu? Para dar um fim nisso, né? Então você não teria mais pecado, não teria por que se preocupar com isso e aquilo. E aí depois vem o julgamento que esse tipo vai pro inferno. Mesmo ele morrendo. Então, associe isso aí, pessoal. Mesmo ele morrendo, né? Fazendo tudo aquilo que ele fez para livrar de você de uma coisa que você nem conhecia, chamado tal do pecado original, você ainda continua sendo pecador. Dá para entender isso? Aí ele veio para te salvar, mas ao mesmo tempo você é condenado a um inferno, a um julgamento para decidir, né, os seus caminhos, o que você fez de bom, né, se você desrespeitou o Papai do Céu, né, se você seguiu as ordens dele, se você deu o dízimo, se você deu o trízimo, se você fez campanha, se você fez doação, se você não fez nada disso, você sabe que você está roubando a Deus, não é? Sempre a mesma baboseira. Sempre. Nós lemos do começo ao fim desse livro. E nós vimos o que é na verdade. E aí o que acontece? Espertalhões acabam enganando você por causa disso, né? Aí você pergunta, mas na verdade, o que é o pecado? Eu sou obrigado a pagar alguma coisa que fizeram no passado que poderia ser consertado, né? Poderia ser o quê? Quitado esse pecado lá. Se tivesse assim um acerto, né? De ter falado, não era para ter feito, mas fiz porque aconteceu. E possivelmente iria ter um acordo, né? Vamos dizer, mas não. Através disso aí tem a punição. E através dessa punição você acaba levando com você, você nasce e já é pecador, né? Aí Jesus vem para redimissão, acaba morrendo, derramando todo o seu sacrifício, né, o seu sangue na cruz para eliminar os pecados e você continua sendo pecador. Ouvindo isso de pastores, até mesmo quando eu estava na igreja, eu ouvia isso. Entendeu? Então, antes de encerrar aqui, pessoal, eu vou deixar só uma pergunta bem clara, né, que eu fiz até no começo do vídeo. Então vamos, né, ligar os pontos aqui e vou deixar essa pergunta. Se Deus era onisciente, ele era ciente de todas as coisas, ele já poderia até saber o que Eva ou Adão, um dos dois, iam fazer, desrespeitar a sua própria regra que ele colocou. O que Satanás, a serpente, como inimiga, estava fazendo no Jardim do Éden? Você que tem estudo, teólogo, que vocês falam que precisa ter isso e aquilo, né, para se formar na palavra, ter sabedoria.
Então fica aqui. O que a serpente estava fazendo num jardim sagrado? Como que ela teve a permissão para entrar lá? O que ela fazia naquele lugar? Puder responder aí, eu agradeço. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou?